e senhores, muito boa noite a todos, a todas e todes. Estamos aqui mais uma vez ao vivo no Instituto Cultural Filhos de Aruanda para a apresentação de um especial aqui, Cultura Ponto a Ponto. Eu sou o seu Júlio, passando aqui a palavra a Cristiano Ávila. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa noite, telespectadores que assistem aí, que assistiram, né, o podcast sobre cultura. Agora a gente traz uma nova dinâmica, né, Júlio? É o podcast Cultura Ponto a Ponto. Do meu lado, Lucas. Eu sou o Lucas, faço parte do Instituto e também para somar. O Lucas é o oi sumido. Quantos anos, né, Cristiano? Quantos anos? Dona Vera. Boa noite a todos e a todas e a todos. Estamos aqui também para somar junto com o Instituto, junto com os irmãos, tá? Para passar tudo aquilo que é feito dentro da nossa instituição. Lucinha Bezerra, famosa Lucinha dos Ciganos. Já criei esse título. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para trazer um pouco mais sobre o nosso instituto, sobre o que tudo isso representa para a nossa sociedade. É isso aí. Júlio, cuida aí que a gente não pode passar de 30 minutos, hein? Para enviar para eles, mas o papo aqui vai continuar depois. Gente, então, mas o que a gente veio fazer aqui na noite de hoje? A gente falar do que nós fizemos aqui, né? Toda semana, né? Deus de 18, hoje a Dona Vera estava lembrando, 18 de maio de 2012, né? O Instituto surgiu com uma ideia de levar para a comunidade de Rio Grande conhecer um pouco mais do que acontece dentro dos terreiros, né? Essa era a ideia principal do Instituto, né? Eu dei uma palestra no curso do ProJovem Trabalhador e aí tinha cerca de 2.000, mil e poucos jovens ali. E existia muita pergunta, né? Muita pergunta o que é. Vamos fazer alguma coisa para levar esse conhecimento, já que tem tanta lacuna, né? E aí surgiu assim. Então, em 18 de maio de 2012, eu comecei a escrever o que era, então, o simpósio falando de Umbanda, que a gente fez 7 edições, parou na pandemia, e o Curima. Então, eu comecei a rabiscar esse projeto, né? E em 2012 aconteceu a primeira caravana dos brinquedos, que acontece até hoje, em dezembro. E aí, em 2013, aconteceu, né? Eu procurei pares para participar junto ali, e até então era só o pessoal da terreira, alguns familiares. Em 2013, aconteceu o primeiro simpósio, em maio, e depois aconteceu o primeiro Curimba, né? E aí foi indo. Depois a gente percebeu, Júlio, que a comunidade tinha uma necessidade maior do que só falar de terreiro, que só falar do que acontece lá dentro, né? Então a gente começou a perceber que as demandas vinham aparecendo, né, Luiz? Sim, por que vocês não entregam esse testamento? Por que vocês não fazem isso aqui? E as demandas começaram a aparecer, a gente foi abraçando tudo. E o nome núcleo já não cabia mais, né? Então o núcleo cultural cuida de uma parte, o núcleo cuida de outra parte. A gente então criou o nome Instituto Cultural Filhos de Aruanda. Ele foi expandido por si só, né? As necessidades da comunidade foi entrando nos nossos projetos. Cada vez a gente buscava mais, né? Mais projetos para poder expandir com mais necessidades também, né? Muitas necessidades. Porque o Instituto não é só a religiosidade, né? Ele é um todo. Eles são as necessidades da nossa comunidade. Abrange tudo isso. A gente vê onde tem uma vulnerabilidade e a gente tenta mitigar, né? Aquela necessidade, né? E a gente também tem um contexto muito político. A gente não pode dizer que não, né? Não é partidário, é político. Porque quando a gente está lutando contra a pobreza, contra a discriminação, contra o racismo, é uma posição política, né? Não partidária. O Instituto ele é apartidário, a gente não tem uma bandeira partidária, a gente dialoga com todos os partidos políticos, mas temos uma bandeira política que é de defesa, né, dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, das crianças, dos negros, dos povos de terreiro e assim por diante, né, por isso. Sim, a gente fez, né? A gente precisa estar num posicionamento, né? Então, a partir do que tu te coloca num posicionamento, tu está politicamente correto. Correto. Já me conta uma coisa, como é que se formou essa família aqui? Como é que vocês entraram para o Instituto, assim, por onde começou, como é que foi, quem entrou? Bom, eu liguei já conheci o Cris,
né? Há bem mais tempo. 2013, a gente já se conheceu há uns 10 anos. Uns 10 anos, E aí eu precisei de uma informação que eu precisava de uma referente à minha terreira. E aí ele me falou do instituto, eu digo, então eu tô contigo. Porque eu sempre admirei muito ele pela posição que ele tinha diante das situações religiosas, comunidade e tudo mais. Aí eu escolhi fazer essa caminhada. E ela queria uma informação de outra instituição. E eu dei, tá aqui o número e tal, né? Mas a gente tá fazendo um trabalho assim, quem sabe. Aí ela, então eu tô contigo. Depositou. Pô, que legal. Bom, eu mesmo comecei no instituto, conheci o Cris através da religião, mas via internet, né? A gente se conheceu, começamos a conversar, e aí começamos a fazer alguns encontros na casa dele. É de teologia os encontros. De teologia. Eu já ia dizer que ele, quer tecer! Claro. Mas Me conte mais. Aí era referente à religião, né? Aí passou um mês, o Instituto recém tinha começado. Era núcleo ainda. Era núcleo cultural. E aí o Cristiano pegou e me disse, olha, a gente tá começando assim, assado. Queres fazer parte? Eu, rapidamente, com certeza. Tamo junto. E daí já se faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Vai fazer esse ano... 2023, 2012, 11 anos. 11 anos. 11 anos, né, dona Vera? 11 anos, Instituto Cultural Filhos de Aruanda, e você, tudo. Todos nós, né? Fala, mãe. Em 2000. Uma grande caminhada, né? Por entrar em 2014, né? Os três. Eu, inclusive, foi assim. Eu recebi um convite de Porto Alegre, que iria ser criado em Rio Grande, tá? O Povo de Terreiro. Eu fui para a reunião, né? Povo de Terreiro, foi onde eu conheci o Lucas. E aí chegou lá, o Instituto não podia entrar, não me lembro por quê. E eu fui e disse, bom, então eu vou entrar, porque era só pai de santo e mãe de santo, eu vou entrar como Umbanda. E entrei como Umbanda. E aí eu via que tinha uma certa diferença entre a nação e a Umbanda, que não pode existir. E como eu sou uma pessoa muito persistente, eu perguntei para o Lucas, e o Jerônimo já conhecia, aonde eram as reuniões deles, onde é que era o instituto, né? O núcleo. E aí, não, nós fizemos na prefeitura, numa sala lá, e eu fui lá e me apresentei para o Cristiano. Isso, que eu fazia parte da Umbanda, gostava muito de participar, de ajudar, que eu já fazia os meus projetos lá na Castelo Branco. Né? E aí me enganjei no instituto e fui ficando, e gostei, né, de poder participar, de poder somar com eles, porque eram as coisas que eu gosto, tá, para poder ajudar o meu próximo. Isso aí me deixa muito feliz, tá? Então as pessoas me perguntam, por que tu estás dentro do instituto? Eu disse, eu estou ali dentro para somar. Eu não sou mais nem sou menos. Por que eu digo eu estou presidente agora? Porque eu tanto faço ser presidente, o cargo que for, eu acho que a gente tem que se unir e todos darem as mãos e caminhar para o mesmo projeto, que é ajudar nossas crianças, nossos carentes, os negros, né? Os nossos índios. Então nós temos que começar a buscar isso aí. E nisso aí, o meu trabalho dentro do Instituto, eu faço com amor. A dona Vera ressaltou uma coisa que me recordou momentos únicos que a gente fazia as reuniões lá no salão, na sala multiuso da prefeitura, e no término tinha uma coisa muito 10 que a gente fazia. A nossa oração. Nossa oração. A gente fazia uma oração pedindo que as coisas melhorassem. E às vezes as coisas melhoravam, daqui a pouco as coisas voltavam para trás e as coisas melhoravam depois do tempo. Eu sinto muita falta. Exatamente. A oração no final era uma coisa que marcava. Muita gente passou, né, pelo Instituto, né? Sim, mas puxando toda a instituição, vai passar muita gente. Agora a gente tá falando, me lembrei do
Lucas tá falando, passou o Jorge, pô, o Jorge era enganjado. O Jorge, a gente ia nos terreiros com ele. Visitava os terreiros, né? Muitos Exatamente, terreiros a gente visitou muitos com ele. O Jorge, eu, tu, o Jorge, o Silvio que sai. Até o filho do Jorge, o filho do Jorge ia, né? A gente ia muito. O Jorge era bem enganjado, né? Muita gente passou, ó, lá no comecinho, né? Isso em 2012, 2013, né? Então era eu, a minha falecida irmã estava sempre junto, a Patrícia. E a Alice, minha esposa, né? Tá bem carregando junto, né? E aí, ó, a Margarete, a gente fez reunião na casa da Margarete, irmã da Madá. O Luiz Victória também passou de algumas reuniões, né? O Jerônimo fez parte, né? Foi vice-presidente, acabou saindo. Quem mais que passou pelo Instituto saiu? O Vlad. Saiu. O Vlad fez parte, né? Participava nas reuniões, era bem interessado, acabou saindo. O Márcio também fez parte do Instituto, acabou saindo. Mas muitas pessoas vão e vêm. Eu acho assim, que ficou que a gente tinha que ficar para estruturar, que entendeu a proposta do Instituto, né? Exatamente. Tinha muitas pessoas que a gente batia, né, quando a gente visitava. Não, isso não é pra mim, eu sou humilde demais pra isso. Isso não é pra mim, eu não me envolvo com política. Não tem Cada nada a ver com a política. Lá dentro não tem nada a ver com política. Lá dentro a gente tem que ter a mesma finalidade. O Martin também, a esposa dele, reuniões, né? Acabaram saindo, né? Muita gente passou. Tinha gente que ia só pra bisbilhotar, como é que era, né? Sempre tem, né, Cristiano? Sempre tem. E eu sempre disse pro Cristiano, porque aqui de todo mundo é bem tranquilo, sou o mais explosivo. E aí, tipo, eu sempre disse pro Cristiano, ó, a gente tem que dar uma cobrada, a gente tem que dar uma cobrada do pessoal, E aí, muito pessoal passou pela gente aí, e que somou pro Instituto, pro crescimento do Instituto, porque deu ideias, outros deram outros tipos de ideias pro crescimento do Instituto. Eu acho que até os que votavam contra, né? Exatamente, porque o contra, ele vai pra frente, pra gente melhorar. Então é isso, pessoal. Podem falar mal da gente aí nas redes, tá tranquilo. Como é que é os... É árvore que não dá fruto não leva pedrada. Exatamente. Gente, Uma vez eu estava dando uma entrevista, só para contextualizar, né? Uma entrevista para Deca Santoro no Paralelo 30. Paralelo 30. E ela, mas o que vocês querem mais? Eu quero tudo. A gente quer fazer um filme, a gente quer ter um estúdio, uma TV, tudo. Que E ela tiver tá nosso isso alcance, nós vamos. E a gente vai conseguir, é isso aí, né? Não podemos ficar pensando medíocre, né? Pô, que legal. E joia, mas assim, olha, 11 anos de história que tem o Instituto, tanta gente que foi e veio, não tá para vocês, qual é a melhor lembrança e a pior que vocês, cada um, tem nesse tempo? A minha pior lembrança, tá? Foi uma discussão que eu tive com o Silvio muito grande, que eu iria sair do Instituto, inclusive. Tá? E foi uma coisa assim que a gente conversou na frente da prefeitura enquanto estávamos ali esperando, né? Nós tínhamos o horário, todo mundo trabalhava. E ele me disse umas coisas que eu não gostei. Aí eu digo, vou me embora. Depois eu pensei, eu disse, vou embora por quê? Não, eu vou ficar. Eu quero. E foi aonde eu fiquei, porque eu sempre... Lucas, não é? Eu sempre disse... Eu sou aquela pessoa que sou insistente quando eu sei que eu tenho razão. Exatamente. E aí aquilo ali, não, porque eu não sei o quê. Eu pensei, vou embora para casa, o que eu vou ficar fazendo aqui, perdendo tempo? E aí, ao mesmo tempo, eu refleti, disse, não, eu vou ficar. Eu vou ficar porque não é por causa de uma pessoa, eu sempre fui muito bem recebida, né? Não conhecia o Cristiano, só conhecia o Jerônimo, né? Eu digo assim, então não vou. E aí foi aonde eu insisti, tá? Foi aonde eu insisti e fiquei. E a melhor coisa? E a minha melhor coisa, lembrança, tá? Né? A minha melhor lembrança foi quando não tinha o Papai Noel, o Papai Noel não podia vir, e eu me vesti de Papai Noel para representar o Instituto. Pela primeira vez, né? Mamãe Noel. Aquilo ali para mim foi muito foi importante. Da Querência, né? A Associação da Querência ali, não? Isso. Não, eu Que não. legal. Não, eu não. Ali era o Lucas. Ali era o Lucas. Eu sempre vi a senhora foi ali na... E aqui que a gente saiu depois que as crianças
Foi esse ano, Cris, que passou. Sim. Que as crianças queriam tirar foto, e aí depois nós saímos naquela carreata, Lá foi a Márcia. e as crianças querendo tirar foto com o Papai Noel, com a Mamãe Noel, que o Papai Noel estava com as É unhas grandioso, pintadas. né? Então, isso É aí, grandioso. para mim, foi uma coisa muito importante, porque eu nunca pensei em um dia botar uma roupa de Papai Noel, tá? E entrar com uma criança que nós entramos no hospital. Ah, Aquilo foi mágico, fantástico. Gente, a Aquilo foi menininha ali, ruim, mal, Recebendo presente ali. recebendo presente. Eu quero tirar foto, eu quero me Foi segurando. mágico, foi mágico. Depois a mãe, Sim, isso a mãe traz para a criança, É, Resgata devolve a ela Na a época, inocência da a Lu infância. trabalhava no hospital, a Lu do Eduardo, e a mãe da criança, sabe, eu quero o endereço daquela senhora de Papai Noel, de Mamãe Noel, assim, porque a minha filha melhorou. Então, essas coisas aí, gente, são coisas que a gente não É compra, gratificante, né? sabe? São coisas que são construídas naquela hora, naquele momento. É. E para nós, para mim principalmente, soma muito, né? Lúcia, qual a melhor lembrança, pior lembrança? Vamos começar pela pior. Gostei dessa dinâmica. A pior sempre é. Quando nós fomos roubados de um sonho, né? Nosso sonho era ter a nossa sede e nos foi cedido um espaço e nós fizemos uma reforma com todas as Foi um nossas baque, né? reservas, tudo, rapamos os nossos Zeramos baús. Zeramos. Zeramos nosso baú. Fizemos a reforma, trocamos aberturas, parte elétrica. Até cavalo morto a gente tirou dali, né? Limpamos o céu, cavalo Muito morto. rato tinha. Ali no espaço onde era a Ramona, né? Isso, a creche da Ramona, É a só creche, nasceu. só nasceu. Aonde é o Zodíaco agora? E aí roubaram tudo. Deixaram somente as paredes em pé. Ali eu tive foi um momento muito difícil. Aí eu entendi como era difícil tu fazer um trabalho social. Né? E o melhor momento foi um momento de muito orgulho de ver o Instituto nos tambores, nos atabaques de ouro no Rio de Janeiro. Ah, foi também. Aquilo ali foi, para mim, foi uma demonstração do quanto a gente é forte, do quanto a gente consegue quando a gente quer. Estar lá representando o Rio Grande do Sul, representando num festival a nível de Brasil. Né? E nós aqui, o Instituto Filhos de Aruanda ali, para mim aquilo ali foi um momento de orgulho, muito orgulho. Lucas. Bom, vamos começar pelo... Já que estamos seguindo um protocolo, né? Não. Bom, o pior mesmo dentro da instituição que se ocorreu em si é ver tamanho descomprometimento com alguns irmãos que simplesmente falam uma coisa e fazem outra. Isso é desgastante com o tempo. Isso desgasta. E desgasta muito. Eu falo pro Cristiano, vamos cobrar, vamos ser assim, tem que ser linha, pau e fogo, porque é desgastante. Porque ele não vê o compromisso. Né, do ser humano. Isso, ele para mim, é o pior. E não estamos bem melhores hoje em dia, temos muitos a melhorar. Mas isso para mim é a pior das lembranças, porque lá atrás teve cenários piores que não tivemos, era praticamente só nós aqui que levava o nome do Instituto, senão não ia para frente. E a melhor foi quando a gente começou com um campo de ideias de ir para os editais, para a parte cultural, edital. E eu disse pro Cristiano, que foi show! Um desafio, né? Foi um desafio. Desafio. E eu disse pro Cristiano, vou me inscrever para ser... Vou entrar com o meu cadastro para ser produtor cultural do estado. Não, isso aí, começamos. Naquele mesmo mês, a gente escreveu no primeiro edital, que a gente foi contemplado. Quando a gente foi contemplado, nem era tanto pelo valor
mas sim pelo que a gente proporcionou Pela conquista, sim. pela conquista. Conquista mais interna do que externa foi. É verdade. Porque a gente conseguiu fazer um trabalho grande, mas a conquista interna era muito maior. Porque a gente chegou lá e conseguimos batalhar, conseguimos convencer os grandes que estavam do outro lado lendo o nosso papel, nosso documento, para conseguir investir na gente. E isso para mim foi a maior conquista. Sabe, Lucas, agora lembrando, né, o Lucas falando, aliás, a pessoa falando vem lembranças, né? O primeiro edital que a gente ganhou na cidade foi na FURG. Eles tinham uma teia de pontos de cultura ali, o Os Geribanda, né? vídeos. Geribando, eu cheguei a Que ouvir aí falar. eu tinha escrito para começar a entrevistar as pessoas mais antigas, né? A gente buscava fotos, coisa, né? E o pessoal achou boa ideia. Então se chamou o documentário Falando de Umbanda. Sim. Falando de Umbanda, Preservando Saberes é o nome do documentário. E aí a gente foi contemplado ali, né? Pô, e o pessoal antigo do audiovisual, mas como vocês ganharam? Exatamente, eu fui na reunião lá da FURG lá e realmente aquele momento ali foi mágico ali. Até me lembro que nessa mesma reunião tava o irmão do teatro também, o nome do irmão que também faz teatro de rua. O Cid. O Cid Branco tava lá. E aí. Abraço, Cid. Grande Cid. Meu amigão. E aí ele tava lá interpretando o Preto Velho. E ele me olha assim, diz assim: Lucas, vai ser tu mesmo que vai me ajudar nessa peça. E fui eu que porque ele eles na convidaram o peça. Chico pra fazer lá. Exatamente. É isso, então, começar pelo pior ou pelo melhor? Não sei. E o teu? Eu acho, olha, eu tava falando com a Lucinha antes ali, né? E aí a gente comentou essa coisa do assalto, né? Mas eu acho que o pior, assim, pra mim, né? Eu não sei, pro Instituto em si, eu ainda acho que realmente o assalto foi o que nos deu um baque. A gente gastou 36 mil ali naquela obra. E Poxa vida. Fora que nós limpamos, né? Sim, dias, enfim. Isso aí, olha. Mas pra mim foi assim a perda da minha irmã. Assim. A gente não fez o Corimba e ela tava sempre junto com a gente, assim, pra mim foi um baque bem, bem grande, assim. Inclusive eu tava fazendo um curso lá no CIM, parei de fazer muita coisa que eu tava fazendo. E a melhor coisa, pessoal, eu acho que quando eu vi a primeira apresentação do Corimba, eu disse, é isso. É isso, realmente dá. E aí eu olho aquela foto hoje, lá de 2013, o ginásio lá lotado de gente, o pessoal vibrando, eu disse, não, é isso. É isso que a gente tem que seguir, é assim. Esse tem norte. que pegar esse norte, né? Esse sul. É isso que a gente tem que pegar e trabalhar, porque existe essa carência. As pessoas sabem, né, que tem, as coisas existem, mas não existem às vezes para várias pessoas. Por exemplo, hoje a gente tem aqui o projeto. A gente tem um projeto de games aqui, que é o Prodígio. E muitas dessas crianças, o pessoal acha, mas hoje eu estou no celular. Tem crianças que vêm aqui que não têm acesso a celular. Sim, é todo mundo que tem. Né? E às vezes tem o acesso, mas não sabem mexer. E a gente está proporcionando esse conhecimento, essa inclusão digital para eles. Né? Tem muito deles que não conhecem videogame, só conhecem de YouTube o videogame. Né? Não tem essa coisa de proporcionar. E eles vão estar aprendendo a criar um jogo. Então isso é muito gratificante. Né? A gente está dando acesso à cultura, à educação, à inclusão digital para quem nunca teve. Né? Pois então, falando agora, no caso em editais e nesses projetos aí, quais são os projetos que estão acontecendo assim, nos últimos anos aqui no Instituto? Olha, fazer uma repescada. Bom, os projetos que nunca pararam, né? Foi o Corimba, né? Teve anos que não teve, mas a gente nunca parou de fazer, né? Que hoje ele é reconhecido como o estadual, né? Então, para ir para o Festival Nacional, tem que passar pelo nosso, que é o estadual. O simpósio a gente parou de fazer na pandemia, não fizemos mais, mas ele aconteceu desde 2013 até 2019, direto. E aí tem a caravana de brinquedos, que essa assim nunca parou mesmo, nem na pandemia, né? Desde 2012, então já vão 11 anos lá de caravana dos brinquedos. Em diversos lugares da cidade, né? No hospital, na Querência, na Atlântico Sul, na Mangueira, Maria dos Anjos, na cidade. Por aí vai. Não teve um bairro que a gente não passou. Acho que não teve. Passou em todos. E a gente já tinha feito o tambor, né? A escola viva lá na Lucinha também, uma turma na cidade sempre. A teologia a gente já tinha feito também. Dança a gente já tinha feito também, na Escola Viva, né? O pessoal ia bastante lá.
E aí, quando veio a pandemia, a gente parou com tudo, né? Teve o falecimento da minha irmã, e aí algumas coisas pararam, e a pandemia, sim, aí a gente deu. Só que a pandemia, pra nós, eu vejo uma certa coisa positiva, que a gente entregou muita cesta básica ali na pandemia, tá? As Não, máscaras, cesta então, básica, as o máscaras, projeto das nossas máscaras das mulheres. A gente Teve o projeto comprava das material, contratava as pessoas, elas faziam a máscara, então elas não gastavam, porque elas tinham material, tudo, né? E a Sim. gente pagava pelas máscaras e as máscaras foram entregues gratuitamente para a população. Então isso foi um Exato. projeto muito bom também, né? Ah, e muita coisa. A pandemia assim, foi boa nessa parte que a gente conseguiu desbravar, né? A gente fez o primeiro encontro sagrado feminino, que foi bem legal na prefeitura, a gente falando. A mulher tem o protagonismo de falar sobre assédio, sobre outros problemas que a gente enfrenta hoje em dia, ainda, infelizmente. Enfim, esse ano fizemos o segundo lá, né, assim, a roda, a Dona Vera também estava lá no Barroso, né, foi bem legal, bem interessante, palestras. E essas coisas que a gente quer continuar fazendo, né. E hoje o Instituto tem esse braço cultural, que tem uns projetos que as gurias também vão falar um pouco depois, que é o Arte, Identidade e Renda, né, que tem o professor Alisson, que é o patrono da 49ª Festa da Feira do Livro, que é o professor de desenho. Temos um tal de Júlio, que também dá aula de mídias digitais e empreendedorismo. Empreendedorismo, marketing audiovisual e Temos também mídias sociais. o Vozeirão. Prodígio, agora está iniciando com Que tem uma Ian, voz inebriante. né? E tem dança, que já passou alguns outros. Passou o bolo, hoje está a Mônica fazendo um trabalho excelente, com as crianças montando uma coreografia. Tem um teatro, que passou a Lorena, né, que agora está empregada lá em Pelotas, e hoje temos a Ingrid, que está dando aula. Né? Então tem uma escola de Curimba, que já passou o Joaquim, agora é o Patrick que está dando aula. Então e muitas outras coisas que a gente quer tirar do papel, né, Gurias? Não sei se vocês querem falar. Dentro dessa tua fala, uma coisa que sempre me vem na cabeça é que a gente foi pioneiros de muitas atividades aqui no município, né? Muitas atividades a gente foi pioneiro. O próprio simpósio, o Curimba, a profissão dos Francos Exatamente. a profissão de Xangô, que a gente, né, Sim. a gente funcionou ali, né, a tenda de Xangô pra fazer, e aí sempre apoiamos, né. A gente foi pioneiros como sendo os primeiros do município a fazer a rádio, que foi reconhecida por outro país. A gente ganhou um certificado, né, de primeira rádio de Umbanda do Rio Grande do Sul, online, né? Online. Aquela rádio Caminhos do Banda. Exatamente, do Rio Grande do Sul, mas isso um tempão atrás a gente ganhou certificado dos Estados Unidos. Então, a gente foi pioneiros. E a gente, assim, jornal, de muitas existia, coisas. Exatamente, não tinha. Passei madrugadas construindo o croquis do jornal para mandar lá pro... Acho que foi o Sul, não me lembro. Diário Popular, montava e eles devolviam, eu aprendi a fazer a diagramação. E a gente foi pioneiro de muita coisa, assim, ó, que nos... que engrandece o Instituto, mas também que a gente tem um olhar muito positivo, que a gente sempre quer melhorar a todos esses eventos e querer fazer mais, porque o Instituto não é só envolvido também com parte religiosa, é cultural, é saúde, é Educação. é Audiovisual, Me atravessei né? aqui. Hoje o Instituto ele tem o Cineclube, que é ligado, né, a Filhos de Aruanda Produções, que é um outro braço do Instituto, então a gente está se criando raízes e se alargando, né? Exatamente. Cristiano, e uma das satisfações muito grandes assim, que eu escuto é ver as crianças comentando, sabe? Os pais. Eu ia falar isso, a reunião dos pais. Que coisa mais linda! Olha, eu tenho uma... Esses projetos, além de ter um direcionamento à criança, ele há uma alteração familiar. Sim, isso que eu ia falar. É pedagógico, Teve né? uma mãe que falou pedagógico. Teve um depoimento que ela falou assim, olha, minha filha estava em casa, ficava no celular. Ela chega em casa e quer conversar e quer que tenha mais aula toda semana. E a outra, então, não se dava bem com o pai nem com o irmão, agora se dão bem, não sei tem uma mudança. Isso aí a gente tem que ter uma visão. A gente tem que ter uma visão, porque às vezes estão chegando e eu tô ali conversando, e aí como é que tá a aula? E tu vê a criança conseguindo, sabe, transmitir aquilo, né? Ai, não, minha mãe agora, a minha mãe disse que quer me comprar uma sapatilha. Não, agora... Então é uma coisa que hoje, nos dias de hoje, se eu tiver uma filha e for botar num balé,
sai muito caro. Se É. for botar num Jazz, jazz, sai muito caro. Então, e a gente tem crianças aqui. E aqui é gratuito, né? Gratuito. Não, e tem crianças que já disseram, tio, olha, não sei, eu não me lembro a última vez que eu tomei um todinho. Ah, os guris do seu. Pode levar mais bolo? Pode levar. Então tem. Então a gente consegue trabalhar no cultural, no Não, isso social, aí, ajudar na